Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo do canal. Meu nome é Liliane e hoje eu quero compartilhar com você um pouquinho da minha história, tanto com a constelação e como a constelação me ajudou num processo muito difícil da minha vida, que foi uma separação. Como vocês já sabem, eu tenho um filho autista, então isso já me demanda muito de necessidades dele. E ainda por cima passar por um processo de separação não é uma coisa tão simples assim, né? Nós mulheres tendemos a pensar muito, né, na família, de não deixar essa criança sem pai, de que pensa que ainda há possibilidade de reconstrução dessas relações, mas nem sempre é assim. Às vezes a gente quer, mas o outro não quer. Às vezes o outro não tá querendo mudar, né? Às vezes o outro não tá tão disponível assim. E aí a gente fica insistindo para uma coisa que não tem futuro. Só que aí a gente tem dificuldade de enxergar que não tem futuro mais. E é sobre isso que eu quero conversar com vocês hoje. E o que eu observo quando a gente passa por um processo de separação que envolve os filhos, a gente fica com uma sensação de que assim, o mundo acabou. O que eu vou fazer agora? Porque a gente tem projetos, a gente tem planos, a gente tem sonhos com aquela pessoa e aqueles sonhos simplesmente eles se vão, não sobra mais nada. E você tem que se reconectar com você, buscar os seus sonhos que você pode ter abandonado pelo caminho, assim como eu abandonei pelo caminho. E por que a gente faz isso? Primeiro porque a gente quer, né, agradar o outro, e tá tudo bem, porque isso faz parte das relações como um todo. A gente quer agradar para também ser agradado, isso é super normal. Dito isso, quando você não recebe, mas você oferece, e fica tentando, né, ajudar essa outra pessoa, tentando suprir o que falta naquela pessoa, mas você não recebe de volta, isso vai gerando um desequilíbrio. E esse desequilíbrio vai consumindo nós mulheres. Porque num contexto geral, o patriarcado já faz isso com a gente, né? A gente é muito cobrada em ser uma boa mãe, ser uma boa esposa, tá sempre bonita, gostosa, e inteligente, culta, estudada, etc, etc. Quando do homem não é cobrado absolutamente nada, né? Mal se cobra a paternidade, né? Que esse homem assuma a paternidade desses filhos. Mas num contexto geral, ainda falta muito a ser trabalhado no masculino. E aí, como é que a gente faz, né? Depois de tudo isso, depois que a gente passa por um divórcio, precisa se reconstruir e como achar um caminho no meio de tudo isso, né? Porque um dos grandes problemas que eu vejo dentro desses relacionamentos que a família como um todo comete é o que? A violência contra a criança. E essa violência se dá como? Quando a gente coloca nosso filho como ouvinte da situação como um todo. Quando a gente coloca esse filho para virar o nosso, né, desabafo. Quando a gente fala muito mal desse pai para esse filho, ou o pai fala muito mal da mãe para esse filho, ou usa esse filho para manipular a situação. Então tudo isso gera muito desgaste emocional. Para além de tudo isso, a gente tem aí, quando a gente finaliza essa relação, essa reconstrução de quem nós somos, essa necessidade de dar suporte a esse filho para que ele não se sinta abandonado por causa do final, né, do relacionamento do pai e da mãe. E é totalmente aceitável que se tenha medo, que não se saiba o que fazer, que tenha dores, e às vezes a gente não é vista, a gente não é ouvida. Nós, como mulheres, tendemos a não apoiar outras mulheres nesse processo de divórcio, e além disso a gente julga, e muitas
mulheres depois não querem mais ter amizade com mulheres que se divorciaram, porque acham que essa mulher é uma ameaça, né, para outros casamentos. Então veja que a gente está num lugar bem complicado. E aí o primeiro passo que eu vejo diante de tudo isso, que foi necessário para que eu fizesse na minha vida, é a reconstrução pessoal, de identidade. Resgatar quem é você de verdade. Se reconstruir. E aí, você precisa saber, por exemplo, quem você era antes de estar nessa relação, antes de ser mãe, antes de se doar tanto para alguém que você não recebeu nada em troca. Se questionar por que você se doava tanto e aceitava receber tão pouco. E a partir disso você consegue começar a refletir sobre como você vai se reconstruir. Então veja que não é um processo simples, não é da noite para o dia, mas é super possível. Porém aqui a gente também tem que pensar num outro aspecto. E qual é esse aspecto? Que às vezes, por movimentos inconscientes, nós estamos repetindo o padrão das nossas ancestrais. Talvez aí muitas mulheres da sua família não conseguiram se relacionar, não permaneceram em relacionamentos, não tiveram relacionamentos saudáveis. E aí elas reproduzem que nenhum relacionamento dá certo, que nenhum homem presta e daí por diante. E aí você acaba carregando essa carga também, além das suas próprias dores emocionais, para os seus relacionamentos. E aí você vai repetindo padrões, até que você parece que desiste. Não vou mais me relacionar porque isso não dá certo, isso não funciona pra mim e eu não quero mais tentar. E é aí que a constelação entra como ferramenta. Porque se a gente não entende os nossos padrões, não entende porque estamos repetindo algo da nossa família, a gente nunca vai conseguir ter realizações pessoais em nossas vidas. Para vocês terem noção e entender do que eu tô falando. Há um tempo eu fiz uma constelação com uma outra profissional e surgiu lá que as minhas ancestrais diziam: você não precisa de homem, você dá conta sozinha. E aqui tem dois vieses. O primeiro, a negação do masculino como sim, parte importante e fundamental do nosso processo. Para quem tem um pouquinho mais de aprofundamento aí, sabe que todos nós precisamos de energia masculina e feminina para poder criar e expandir o nosso próprio mundo. E o masculino dentro da constelação, ele também é o que constrói, é o que dá apoio, é o que dá energia também para essa construção para fora do mundo. Então a gente não pode excluir nada, né? A constelação diz o quê? Que excluir é repetir o padrão. Então a gente não pode excluir. O outro ponto é que a gente precisa deixar no passado o que é do passado. Talvez aquelas mulheres não tiveram sucesso nas relações dela, mas dizer: olha, eu entendo que vocês não puderam ter o relacionamento que vocês gostariam, mas eu vou fazer um pouquinho diferente e vou conseguir ter o meu relacionamento. Obviamente, se isso foi importante para você. E aí, a gente precisa deixar com o outro que é do outro. E aí a gente volta num ponto lá atrás, que é o quê? Não projetar no outro as nossas necessidades, que é o tal do se amar primeiro. A gente não pode amar o outro se a gente não se ama. Pense no seguinte, você sempre dar ao outro muito mais do que se dá para você, você está se anulando para caber no mundo do outro, certo? Portanto, você precisa
deixar de dar ao outro, mas começar a pensar no que você dá ao outro e começar a dar para você primeiro. Que é o tal do amor próprio. Que é o tal de não abandonar a sua vida em função de um relacionamento. Não colocar o relacionamento como prioridade na sua vida. Porque quando você coloca o relacionamento como única e total prioridade da sua vida, o que é você depois disso? O que é você quando acaba esse relacionamento? Percebe? E aí a gente talvez não saiba existir mais sem esse relacionamento, porque tá tão, né, grudado ali a situação que você não sabe mais o que fazer depois disso. E aí sofre, e desabafa com o filho, e fica naquela repetição, e aí entra já de imediato em outro relacionamento e faz tudo igual novamente. Então, assim, precisa ser trabalhado, precisa entender que o masculino, sim, ele é importante, tanto dentro de nós como fora de nós, né? Como eu disse, todo mundo tem o aspecto masculino e feminino dentro de nós, mas também fora, aí no mundo. O masculino tá aí, a gente não pode excluir, porque tudo que é excluído se repete. E aí, dentro desse contexto todo, como eu venho já falando para vocês, eu estudo a constelação há muito tempo. Mas há situações das quais a gente, como constelador, não enxerga sozinho, precisa de outra pessoa. Porém, o que eu quero compartilhar aqui com vocês é que a constelação, ela é ferramenta. Eu brinco hoje em dia que, para mim, a constelação é uma filosofia de vida. Por quê? Porque se você entende o que está ali ensinado na constelação e aplicar na tua vida, você consegue viver uma vida, digamos, mais plena, mais feliz, porque você vai seguindo as ordens conforme elas são orientadas e ensinadas. Não significa que não haverá sofrimento, porque todos nós, em maior ou menor grau, a gente tem as nossas feridas emocionais, a gente tem às vezes uma tendência a repetir os padrões. E aí, se a gente não tiver olhos de ver, a gente repete que nem percebe. E não é só nos relacionamentos. E aí eu vou ampliar aqui um pouquinho, porque assim, o que você repete no seu relacionamento amoroso, você também repete na sua vida. Porque aquilo está interno, está dentro de você. E quando esse interno não está resolvido, ele reverbera por todos os lados. Por quê? Porque ele precisa ser visto. Precisa ser entendido, não com a cabeça, mas com o coração. Para que você transmute isso e transforme em algo que seja útil para sua vida. E consiga ultrapassar essa barreira, entende? Então veja que assim, a constelação, ela é ferramenta. Ela te ajuda a ultrapassar situações das quais você não entende. Mas não quer dizer que ela vai excluir terapias, ela vai... Daí em diante você não precisa fazer mais nada. Sim, você precisa continuar fazendo tanto a terapia que você já faz, quanto qualquer outra coisa que você já faz que te ajude no seu desenvolvimento pessoal. Então, antes, não esqueça de curtir, comentar e compartilhar se você estiver gostando desse vídeo. Deixa aqui seu comentário. E quero convidar você aí que está assistindo, caso queira fazer uma constelação para entender onde estão os seus padrões, para se observar, ver de onde está vindo situações das quais se repetem na sua vida e você não entende, para além dos relacionamentos. Eu te convido a vir constelar e entender por que essa situação se repete tanto na sua vida e que ela não se resolve de jeito nenhum. Certo? Vou ficando por aqui, a gente se vê nos próximos vídeos.